Olá, papais e mamães! Estou aqui para falar mais um pouquinho com vocês sobre o meu papel como professora, do segundo período, de trazer aí um pouquinho sobre a importância de estimular as nossas crianças e também, sobretudo, gerar autonomia nelas, né? E como professora, eu tenho aí uma experiência de sobra para tranquilizá-los e orientá-los em questão da alfabetização, que é um processo que desenvolve de forma natural e muito divertida. É divertida, gente. É brincando, principalmente, que as nossas crianças elas estão aprendendo, tá? Essa pergunta que eu coloquei no slide para vocês, eu tenho certeza que nós pais queremos muito que as nossas crianças sejam emocionalmente saudáveis, com autoconhecimento, capacidade de relacionar umas com as outras. E papais, eu quero dar um recado para vocês. As nossas crianças, elas não aprendem como há tempos atrás, na nossa época. Porque o mundo de hoje, ele não é mais o mesmo, né? Ele é muito mais dinâmico e assim as nossas crianças, elas já nascem nesse ritmo diferente. Eu quis trazer um pouquinho dessa mensagem hoje, principalmente depois que eu assisti a live que o Positivo nos forneceu há 2 semanas atrás, falando sobre a neurociências, né? Então, aquela mensagem me deixou muito instigada a vir trazer para vocês um pouquinho dos nossos aprendizados, daquilo que realmente é importante nessa fase para os nossos alunos, tá? E dizer para vocês que quanto mais estimulada a criança for, mais ela vai se desenvolver. Principalmente nessa fase, né, em que todos os sentidos estão aí abertos. A gente chama de janelas do aprendizado. É como se as janelas elas estivessem realmente abertas para receber esses novos conhecimentos que as crianças tanto precisam, né? E nós não podemos, gente, nós não podemos poupá-las quanto a esses estímulos. Outro ponto também que eu queria comentar é sobre a importância que devemos dar às múltiplas formas de inteligência que as nossas crianças apresentam. Porque a inteligência, ela é muito mais que apenas a capacidade de fazer cálculo, falar bem em público e escrever. Esse conceito, felizmente, foi muito ampliado. Nós, como educadores, nós temos que saber valorizar, né, o potencial de cada criança, de cada aluno que a gente recebe na nossa sala. Hoje, com os avanços e descobertas que vêm sendo apresentados pela neurociência, né, que é a ênfase em questão de estimular as crianças, em questão de relações interpessoais, como capacidade de fazer novas amizades, ter equilíbrio emocional, habilidades sociais, tudo isso precisa ser trabalhada e desenvolvida com as nossas crianças. E não podemos, gente, não podemos esquecer que as crianças aprendem quando somos modelos para elas. Elas estão de olho em nós o tempo todo. Não adianta nada falar aquela antiga frase, né, que todos dizem, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, porque realmente não funciona. Diante de tudo isso, fica uma reflexão aí para nós, né, que é questão de realmente se nós estamos estimulando essas crianças a se reinventar artisticamente, se desenvolver no esporte, né, utilizando o seu corpo como forma de expressão e controle, relacionar-se bem e saber posicionar-se diante da situação, ser potente em qualquer campo, estabelecer conexões de qualidade e ter empatia e ser solidário com o próximo. Por que eu estou falando tudo isso para vocês, né? Essa semana, agora, eu estou enviando algumas sugestões de atividades de matemática, dando algumas dicas para vocês, tá bom? Por quê? Porque a nossa aprendizagem, gente, ela precisa passar pelo nosso corpo. As crianças, elas precisam brincar. É muito legal que aquelas crianças que já sabem
mexer em tablet, celular, computadores, tanto que a gente fica feliz, parece que elas até nascem sabendo, né? Mas elas também precisam criar suas brincadeiras, entrar nesse mundo da fantasia, do faz de conta. Tem uma riqueza imensa em tudo isso. Só que nós deixamos muitas vezes de lado. Mas nós precisamos, gente, precisamos criar nossas crianças à vontade dessas brincadeiras, desses estímulos. E falando em estímulo, eu vim mostrar para vocês o nosso material, a forma que nós trabalhamos dentro do nosso colégio hoje, né, que é com um sistema positivo. E esses livros, eles vêm de encontro a tudo aquilo que nós temos como objetivo com os nossos alunos lá no colégio. Por quê? Primeiro, nós brincamos de forma lúdica, de forma criativa, a construir, né? Nós dançamos, nós nos fantasiamos, nós cantamos, e tudo isso vem para o desenvolvimento das crianças. E a folha mesmo em si, da nossa apostila, ela vem de forma a amarrar tudo aquilo que a gente estimulou na nossa criança, antes mesmo de executá-las no papel. O papel é apenas um final, tá? E a gente sempre deixa as crianças terem autonomia para realizar tentativa, inferência. Eles sempre têm essa oportunidade durante as aulas de ser crítico, de ser construtivo em questão das suas perguntas, dos seus relacionamentos. E hoje eu quero encorajar vocês a criar uma rotina com o filho de vocês aí em casa, pois essa segurança da rotina, ela traz um benefício imenso para a aprendizagem das crianças. A gente precisa estimular as crianças que estão aos horários, das atividades escolares, das brincadeiras, horário para assistir a TV, dormir, acordar, coisas simples da nossa rotina do dia a dia. As crianças, elas precisam de limites. O limite é a chave principal para o processo de aprendizagem das nossas crianças. Elas ainda não têm capacidade de escolher por elas, então nós precisamos dar esse direcionamento. Talvez esse meu recado hoje, ele seja o mais importante para todos vocês. Eu falei tudo isso para poder deixar esse recado aqui para vocês como pais. Porque lá no segundo período a gente recebe crianças que têm diversos estímulos, crianças que vêm de diversas culturas, mas essa questão da autonomia para gerar dessa rotina, para gerar essa autonomia, nós precisamos mostrar para vocês que é a questão de dormir sozinho, comer sozinho, se vestir, tomar banho, escovar os dentes, arrumar o quarto. Lógico, gente, sempre dentro da possibilidade para aquela idade daquela criança, né? Guardar os brinquedos, colocar as crianças mesmo para participar da rotina diária da casa, tá? Então, essa questão da criação da rotina para se tornar uma criança autônoma é essencial para a vida dela. E, assim, que pela minha experiência quanto educadora, o que eu tenho observado ao processo todo, questão dos pais que questionam muito, questão da alfabetização, é que quando os pais eles estão junto com o professor, junto com o sistema escolar, a criança ela se sente segura, ela se sente pronta e ela se sente disposta a querer aprender. Então fica um recado para vocês, tá? Que essa alfabetização, que esse processo todo de construção, ele vai acontecer e ele vai ser eficaz quando a família realmente apostar no seu filho, crer, acreditar que será possível. Quantas vezes eu recebo pais em reunião no nosso colégio para falar sobre desenvolvimento, para dar dicas, para pedir auxílio, e depois, logo em seguida dessa reunião, a criança deslancha, a criança aprende, a criança se transforma. Por quê? Porque ela precisa
ela precisa desse apoio durante esse processo da alfabetização. Então, eu deixo aí com vocês esse recado de hoje, né? Do meu jeitinho aí, mas de coração, para ajudá-los, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.